Olá pessoal, estamos aqui hoje com o intuito de mostrar para vocês algumas peculiaridades sobre programação de computadores. Bom, primeiro nós temos que contextualizar o que é programar um computador. A programação de computadores ela foi criada, evidentemente, no momento que os computadores surgiram. Só que nesse momento, a linguagem de programação que era utilizada era aquilo que a gente chamava de linguagem de máquina. Então, a linguagem de máquina era aquilo que o computador entendia. E dessa forma, infelizmente, ficava muito difícil a compreensão por parte do ser humano. À medida que o computador foi evoluindo, e consequentemente mais utilizado na nossa vida cotidiana, houve a necessidade de criar aquilo que nós chamamos de linguagens de alto nível. Então, a linguagem de alto nível é aquela que transforma a nossa linguagem coloquial, aquela que o ser humano entende, de forma que o computador possa realizar algumas tarefas. Essas tarefas que o computador realiza é aquilo que a gente chamamos de programação de computadores. Então, no item programação de computadores, algumas considerações devem ser feitas, né? Então, se vocês observarem dentro daquilo que foi proposto de atividades, nós observamos que temos várias linguagens de programação. Essas linguagens de programação elas podem ter aplicações específicas, mas a maioria delas hoje, na atualidade, ela é genérica. Porém, existem linguagens de programação que vão trabalhar melhor fazendo cálculos matemáticos, melhor realizando tarefas de armazenamento e recuperação de informações de banco de dados. E também existirão linguagens mais específicas. Por exemplo, se você quer controlar um robô, você vai trabalhar com uma linguagem mais próxima e mais dedicada às atividades que esse robô, por exemplo, vai realizar. Mas isso não importa. O que importa é que toda essa estrutura, independente da linguagem que você opte, nós vamos ter aí no curso alguns exemplos, né? Então, por exemplo, em breve vocês vão ver programação em Python, programação para dispositivos móveis, programação para web. Então, isso tem algumas características diferentes, mas mais na parte visual do que efetivamente na parte de construção. A construção ela é sempre feita seguindo os mesmos padrões. Para que nós possamos exemplificar passo a passo cada elemento, vamos dizer assim, que faz parte da programação de computadores, porque nós vamos trabalhar com variáveis, nós vamos trabalhar com estruturas, né? Essas estruturas são estruturas de comparação, são estruturas de repetição. Nós vamos trabalhar com estrutura de dados, né? E essas características a gente vai ter que utilizar uma plataforma de desenvolvimento. Existem várias, tá? Existem várias. Agora, como nós estamos no começo, uma que é muito interessante é vocês observarem como é feita a programação de computadores utilizando blocos de programação. E essa característica de blocos, ela está vinculada, por exemplo, a uma plataforma de acesso livre. Evidentemente a gente tem que utilizar a internet, né? Então, ó, a gente vai utilizar aqui, ó, a plataforma Scratch. Então, ó, pode ver, eu escrevi aqui, ó, Scratch. Então, quando você colocar aqui em Scratch, ele vai entrar, se ele não entrar direto, esse endereço aqui é o endereço que vocês têm que manter em mente, né, que é o scratch.mit.edu, né? MIT é o Instituto Técnico de Massachusetts, né? Então eles resolveram criar esse ambiente para a gente trabalhar. Então, aqui nós vamos fazer todos os programas das nossas atividades. Então, se vocês derem uma navegada aqui, vocês vão observar que existem aqui alguns exemplos, né? Ela é uma linguagem assim, com um apelo visual bem interessante, né? Claro, dependendo da característica da aplicação que você quiser fazer, ele vai ser mais ou menos profissional, mas de qualquer forma ele é bem interessante de utilizar. Para que nós possamos utilizar, vocês vão ter que
inscrever-se, tá? Então, a inscrição é muito simples. Você entra aqui, cria um nome de usuário. Então, aqui para nós trabalharmos, eu vou criar aqui um usuário chamado aluno. A gente já vai criar uma senha, vou criar uma senha que já existe usuário aluno, então vamos lá, isso é uma coisa que pode acontecer. Então eu vou colocar aqui aluno Talento Tech, tá? Então esse é o nosso usuário aqui, né? Usuário aluno Talento Tech. Eu vou criar uma senha, não podem conter espaços, tá vendo? Então a gente vai ter que colocar aqui, e aí eu tô fazendo isso de propósito para vocês entenderem, que quando a gente for criar variáveis dentro de um programa, elas também não podem ter espaço. Então a gente usa alguns recursos, ó. Esses recursos são, por exemplo, a gente chama de underscore, é aquele risco que fica por baixo, ó. Então, agora vamos colocar um T aqui, e daí colocamos tudo em minúsculo aqui, ó, e também, ó, underscore tech. Mas, gente, vocês podem colocar o nome de vocês, vocês podem colocar o apelido de vocês, enfim, aí é uma questão puramente pessoal. Aqui também, ó, a gente vai criar uma senha. A programação de computadores não é, vamos dizer assim, o local ideal para que a gente se preocupe com algumas coisas, mas vocês têm que imaginar que a senha é só de vocês. Então, quanto mais difícil de lembrar, vamos dizer assim, ou difícil de hackear, né, um termo que a gente pode utilizar aqui, mais interessante é você criar uma senha que seja difícil. Alguns sites, né, exigem que você coloque caracteres especiais e tudo mais. Aqui, vamos lá, eu vou chamar, a senha vai ser Talento Tech tudo junto em minúsculo, tá? Então, Talento Tech, tudo junto em minúsculo. E ele pede para repetir. Então, Talento Tech. Essa é a nossa senha. Talento Tech nesse usuário aqui. Então, próximo. Aí ele vai perguntar em que país você mora, né? Então, claro, essas informações aqui, né, são para eles manter os registros. Daí quando você nasceu, então eu vou colocar aqui em maio do ano de, sei lá, 2000, aqui só para a gente aproveitar aqui a criação, né? Aí, sexo masculino, né? E daí vocês veem lá. E o e-mail para contato, né? Então, o e-mail que eu vou colocar aqui é o meu e-mail pessoal, né? Então vocês já sabem aí, né? Que é o gmail.com, tá certo? Aí criei a conta, beleza? Então, no momento que você criar a conta, você vai ver que ele vai pedir para você aqui dar uma olhada, ó, bem-vindo ao Scratch, aprenda, então aqui é os blocos e tudo mais, né? Então, o que vocês vão fazer? O meu Scratch aqui, ele tá no Brasil e tudo mais, então normalmente ele já traz aqui as características, vamos dizer assim, da onde nós estamos trabalhando, né? Aqui, ó, ele pede para você confirmar o e-mail para que você possa habilitar o compartilhamento. As atividades que vocês vão fazer, eu vou mostrar depois, elas precisam desse compartilhamento aqui, né? Então vamos lá, confirmar o e-mail, né? Então vem lá, esse e-mail foi mandado para mim aqui, né? Então vamos lá deixa eu entrar aqui na minha conta do Gmail aqui. Então todo esse procedimento vocês vão ter que fazer, né? Então vamos lá na conta aqui do Gmail, acho que é essa aqui. Não é? Aqui. E-mail, deve ser essa aqui. Vamos ver se chegou alguma coisa aqui. Então, ó, chegou. Confirm your Scratch account. Vocês vão só fazer isso. Confirmei a minha conta. Ó. Então, no momento que eu confirmo a minha conta, ele já volta lá onde a gente estava, mas dessa forma agora, eu consigo fazer aquilo que a gente chama de compartilhamento. Então, eu vou voltar aqui no nosso exemplo, onde nós vamos trabalhar, para que nós possamos, já confirmei o e-mail, né? Então agora se eu der um refresh aqui, ó, vai sumir aquela mensagem que estava ali, agora eu tenho um usuário chamado Talento Tech, né?
Então, esses são os procedimentos básicos para que você tenha acesso ao Scratch MIT.edu. Aí, se vocês tiverem curiosidade, a gente vai ver isso depois, em alguns instantes, né? Vocês podem olhar aqui que tem vários exemplos aqui, né? De programas, né? Então, vou pegar um aleatório. Eu juro para vocês que eu não tenho a menor ideia aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Tales of. Então, vamos pegar aqui esse aqui, ó. O primeiro. Quando você entra aqui, ó, e aí é o lance do compartilhamento, isso vai aparecer para a gente posteriormente para fazer a avaliação. E aqui, ó, pode ver que tem uma bandeira. Se eu clicar na bandeira, ele está rodando o primeiro programa. Aí, press space to begin. Ó, pressionei o espaço aqui. E agora ele começa a jogar, ó, tá vendo? Claro que vai depender de cada um aí, né? Eu nem sei o que ele faz, não me interessa o que ele faz, mas para vocês verem o que nós vamos produzir posteriormente. Então, depois que vocês derem uma olhada, e se vocês tiverem interesse, evidentemente, a gente passa para esse item aqui, que é o nosso criar aqui, ó. Então, no criar, você vai entrar naquilo que a gente chama de ambiente de desenvolvimento do nosso projeto, tá? Eu vou mostrar posteriormente como é que você salva, como é que você trabalha nesse sistema do Scratch aqui para que nós possamos exercitar a programação de computadores. Então, observe o seguinte, aqui ao lado, ó, ele tem uma série de bolinhas aqui, né? E evidentemente embaixo tem o que cada uma faz. Se porventura o de vocês não estiver aparecendo em português, é bem simples, ó. Você só vem aqui em configurações e tem idioma aqui, ó. É só escolher português brasileiro. Às vezes ele entra automaticamente em inglês. Tem várias línguas que podem ser trabalhadas. Nós vamos escolher, obviamente, português brasileiro, né? O resto daí aqui das configurações é para você trabalhar com alto contraste, para quem tem, por exemplo, alguma dificuldade visual, né? Então, ó, ele fica mais escuro aqui. Então, aí é uma questão pessoal de vocês na utilização do sistema. Podemos deixar ele aqui no original, tá certo? Você pode ver que ele fica mais nítido quando ele está em alto contraste. Desculpa. E dessa forma, quem tem alguma dificuldade de visualização pode trabalhar. Então, vamos deixar um pouquinho aqui no contraste aqui, ó, que daí você já observa. Mas isso é opção. Aqui a gente tem a opção de arquivos. Então, a gente pode criar um arquivo novo. A gente vai fazer isso várias vezes aqui. Depois a gente vai salvar o que a gente fez. Isso é muito importante, claro. Ele fica até registrado aqui, porque nós estamos trabalhando no ambiente em nuvem, tá? E esse trabalhar em ambiente em nuvem significa o quê? Que ele está sendo armazenado lá nos servidores da universidade, né? Da Universidade de Massachusetts, né? A gente pode salvar com uma cópia, a gente pode carregar do seu computador. Então eu não sei qual é os ambientes que vocês vão trabalhar. Nada impede que a gente trabalhe aqui na nuvem, né, propriamente dito. Mas se vocês quiserem, vocês conseguem baixar para o seu computador, carregar do seu computador, salvar, né? E quando você salva aqui, no salvar agora, ele salva aqui, ó. E ó, o projeto está salvo, e daí aqui nesse item onde tem o nome do usuário, aparece assim, ó, minhas criações. Aí já vai aparecer aqui, ó. Como a gente não deu nome pro rapaz aqui, né? Ele ficou com o sem título, né? Que em inglês a gente fala untitled, né? Então, a gente pode depois apagar, enfim, nós podemos fazer. E se eu quiser manipular ele, modificar, a gente vem aqui ver o interior, ele volta naquela tela com o projeto. Aqui, ó, como a gente não deu nome pro projeto, ele salvou como untitled. Olha onde que está untitled aqui, ó. Então aqui a gente pode fazer assim, ó. Primeiro programa. E aí você deu um nome para o teu sistema. Se você vir aqui em arquivos agora e salvar agora, ele vai salvar o projeto. Se você vier para fora aqui novamente, ó, nas minhas criações, já vai aparecer lá o primeiro programa. Isso é muito importante, gente, porque tudo que vocês fizerem, vocês vão ter que salvar para que possa ser avaliado posteriormente pela equipe, né, que conduz esse curso ao longo desse mês aí, tá? Bom, então esse daqui é de uma forma bem simples o ambiente que nós vamos trabalhar. Esse ambiente a gente chama ele de IDE, IDE Interface, né? Aqui já fiz besteira agora. Aí. IDE Interface, D
Data Exploration. Então a gente consegue trabalhar com o nosso jeitão de programar. Aqui, galera, vocês têm esse cara aqui, ó. O nome dele é Scratch mesmo, né? É um gato, tá? Mas a gente vai ver ao longo do curso que a gente pode trocar. Ó. Se você clicar aqui nesse botão, tem vários personagens. Ó. Eu posso pegar aqui, por exemplo, sei lá, esse cadeirante aqui, ó, são os nossos atores aqui que a gente vai trabalhar. Tanto que ele aparece aqui, ó, ator 1, depois aqui o nome dele aqui, né, do outro ator e assim sucessivamente. Aqui, ó, tá fundo branco, a gente pode criar cenários, ó. Então se eu clicar aqui, eu posso colocar aqui, por exemplo, um céu azul, ó. E agora a gente sabe que ele tem um chão aqui, ó. Eu tô pegando o mouse, gente, e arrastando, tá? Então é muito simples de utilizar. Então esse aqui é o nosso ambiente de desenvolvimento. Perceberam que aqui tem uma bandeira verde e uma bolinha vermelha, né? Então, obviamente, o verde é siga e o vermelho é pare, né? E assim a gente vai controlar a execução no nosso programa. O que é a execução no programa? É ele rodar por um determinado tempo, né? Aqui, ó, agora vocês observam aqui, ó, a gente tem essa bolinha chamada movimento, a gente tem essa aqui chamada aparência, a gente tem essa aqui chamada som, a gente tem essa aqui chamada eventos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu falei da bandeira verde, ó. Se eu clicar e arrastar para cá, ó, eu vou dar um zoom aqui, ó, só para vocês verem, ó. Tá escrito assim, ó. Quando for clicado, a bandeira verde. Isso significa que se eu vir aqui clicar, ele vai fazer alguma coisa. Cara, fazer o que se eu não mandei ele fazer nada? Então, quer ver, ó? Vamos pegar aqui, ó, e usar o movimento, ó. Então eu vou apagar aqui esse personagem aqui, ó, do cadeirante, e vou deixar só o gato aqui, tá? Então, por exemplo, nós começamos aqui o programa nos eventos. Então, quando for clicado. Vocês viram que quando eu apaguei o cadeirante, ele estava ativo, ele apagou inclusive os eventos que estavam relacionados. Então, olha aqui, ó. Quando a bandeira for clicada, ele vai fazer alguma coisa. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar um movimento, ó. Mova 10 passos. E vou arrastar aqui, ó. Aqui, ó, percebam que existem uns encaixes aqui, ó. Esses encaixes que existem aqui é como se fosse um quebra-cabeça, tá? Então, no momento que você for trabalhar com a programação em blocos, quando eles forem compatíveis, eles vão se encaixar. Então, aqui, ó, eu vou encaixar aqui, ó. E agora eu já tenho um programa de computador, gente. Então, eu já fiz a minha primeira programação. Qual é? É muito simples. Quando eu clicar a bandeira verde, que é essa bandeirinha aqui, mova 10 passos. Então vamos clicar a bandeira verde aqui, ó. Ó, moveu 10 passos. Se eu clicar de novo, mais 10 passos, mais 10 passos, mais 10 passos, mais 10 passos. Agora eu quero voltar. Aí entra o conceito aqui de número negativo. Então se eu clicar a bandeirinha, ele volta aqui, ó. E assim, nós vamos controlar e criar todos os nossos programas dentro dessa estrutura de programação. Vocês já viram dois elementos aqui, ó. Primeiro, a gente pode controlar movimentos. Segundo, nós podemos controlar ações. Então vamos voltar aqui, ó. Aparência, né? Quer ver, ó? Na aparência, porque eu já fui lá para eventos, né? Mas olha aqui, ó. Eu posso dizer assim, ó. Mova 10 passos, né? Eu vou pôr positivo aqui, ó. Então você pode ver que é muito simples. Eu só clico ali, é normal, coloco 10. E digo olá por 2 segundos, ó. Então se eu clicar aqui, ele vai, ó. 2 segundos ele vai apagar o balãozinho ali. E dessa forma eu tenho a comunicação. Porque os sistemas de programação do computador, eles são baseados em entradas e saídas. Quando eu quero uma saída, no nosso caso aqui, ó, ele fala assim, diga, né? Então, mostre. Vocês vão fazer a disciplina, ou já fizeram a disciplina de algoritmos, então tem um lugar lá assim que é informe e mostre. O mostre é o diga. E o informar, aonde que ele está? Então, ó, provavelmente nós vamos ter que andar por aqui, ó, e ele vai aparecer aqui, ó, na aba sensores. Se eu não quero me enganar. Então, ó, não apareceu na aba sensores. Que legal, né? Então, o que significa aqui, ó? Se você tiver dúvida, você vai navegar aqui, ó. Depois eu vou mostrar para vocês passo a passo aqui, ó. Veja que tem muita coisa aqui, ó, na lateral. Então,
nós temos que achar aqui alguma coisa do tipo pergunte, porque é entrada, né? Então, pergunte, pense, opa, diga, mude, próxima, mude cenário, defina, ó, pode ver, ó, tem vários aqui. Vá para uma camada, toque, pare, mude, ó. E aqui vamos continuar. Daí aqui são as estruturas que a gente chama de controle. Aqui as estruturas de controle de repetição. Aqui a gente vai trabalhar aqui com sensores, né? Que eu estava no lugar certo, né? Mas daí eu me empolguei e não olhei mais para baixo, porque aqui tem exatamente pergunta, ó. Então, ó, quando eu arrastar a pergunta para cá, ele vai perguntar e esperar. Se eu rodar aqui o programa, vou parar ele aqui, ó. Se eu rodar, ele vai andar 10 passos para a direita, vai dizer olá e vai perguntar. Ó, olá, 2 segundos e pergunta. Qual é o seu nome? Ah, eu vou pôr Ariângelo aqui. Não fez nada, né? Por quê? Toda pergunta precisa de uma resposta, tá? Essa resposta, se eu colocar ela largada aí, que nem ela tá aqui, o que vai acontecer? Ela não vai aparecer. Aí, eu tenho que dizer, mostrar. Então, vamos de novo lá no diga. Ou pense, quer ver, ó? Eu posso pôr assim, ó, pense, ó. Pergunte seu nome e pense por 10 segundos aqui, ó. Opa. 10 segundos, ó. Tá? Então, por 10 segundos, pense. Bom, tá, vamos lá. Vamos rodar, né? Então, lá, ele vai dizer olá por 2 segundos. Vai perguntar qual é o seu nome. Então, eu vou colocar Ariângelo. E daí ele vai... tá? Cara, e onde é que entrou a resposta na jogada? Em lugar nenhum, né? Então, agora, o que eu vou fazer, ó? Lembra que eu falei que ele parece um quebra-cabeça? Ó? Tá vendo os encaixes aqui? Ó? Perceba que a forma desse sujeito aqui do 1 é igual à forma da resposta. Então, se você arrastar a resposta para cá, agora em vez de ele falar ele vai mostrar a nossa resposta. Então, se eu rodar de novo, olá, daí vai perguntar o nome, né? Então, eu vou colocar de novo aqui Ariângelo. E quando eu colocar aqui, ele vai colocar lá Ariângelo. Tá vendo? Por 10 segundos. E aí, nós vamos fazer tudo que vocês imaginarem, entende? Então aqui nós temos a estrutura de programação de computadores. Primeiro, nós precisamos ter um evento. Então, quando for clicado. Lembra que naquele anterior a gente tinha falado em pressionar a barra de espaço? Então eu posso vir aqui, ó, e colocar quando a tecla espaço for pressionada e não a bandeira. Então, quando a seta para cima for pressionada. Então aqui, ó, a gente pode criar junto com esse módulo aqui, ó, e esse que é bacana na programação, ó, eu posso pôr mais esse outro módulo. Pode pôr aqui embaixo, pode pôr na lateral, onde quiser. Então, quando eu clicar a seta para cima, ó, quer ver, ó, seta para cima, ó, o que eu quero que ele faça? Ele mova. Então, vai ter um movimento de, por exemplo, ele subir, hipoteticamente falando, né? Então, ó, eu posso colocar assim, ó, mova X aqui, ó, por exemplo, eu posso colocar a ponte, eu posso colocar uma série de coisas aqui, ó. Mas basicamente X, ó, então aqui o eixo cartesiano X e aqui o Y. Se eu quiser que ele suba, eu vou ter que mudar o Y. Então mude Y ou adicione em Y. Então vamos colocar aqui, ó. Vou colocar 20 aqui, ó. Então agora o que acontece, ó? Eu vou rodar, ele vai dizer olá, ele vai pedir o nome, vai pensar no nome e vai ficar parado daqui a pouco. Se eu pressionar a seta para cima agora, que é o nosso outro elemento aqui, ó, ele vai subir, ó. Então percebam que eu tenho um subprograma aqui, um outro subprograma aqui, tudo isso junto cria a condição. Se vocês quiserem agora que ele desça, nós temos que ir lá de novo, ó. Aqui a gente pode fazer assim, ó, pode vir aqui em duplicar, ó. Daí eu coloco aqui embaixo, ó. O lugar aqui não tem problema, ó. Agora eu quero que ele adicione menos 20 a Y, mas com agora a seta para baixo.
Então, se eu rodar o programa aqui, ó, eu vou pegar esse cara aqui que está fazendo as perguntas e não quero mais usar. É muito simples. Vocês vêm para cá, jogam ele aqui nessa área aqui onde tem as atividades, ó, e ele some. E agora eu tenho 2 módulos de programa. Eles não precisam encaixar um no outro, tá vendo? Porque eles são independentes aqui em função. Eu quero que quando a seta para cima for pressionada, ele suba, e quando for a seta para baixo, ele desça, né? Então aqui eu posso rodar, ó, agora não faz mais diferença, que eu não tenho, mas agora, se eu apertar a seta para baixo, ele desce, se eu apertar a seta para cima, ele sobe. E se eu colocar para a direita e para a esquerda, ele vai fazer alguma coisa também. Então vamos lá, vamos duplicar aqui, ó, é só clicar em cima aqui, ó, o botão direito tem duplicar. Aí eu venho para cá. Então agora eu quero que ele vá para a esquerda, né? Então, se eu quiser que ele com a seta para a esquerda, não pode ser Y. Agora eu jogo esse cara para cá e pego X. Então eu mudo X, não é mudo, ó. Eu adiciono a Y, né? Não, X, desculpe. Eu adiciono aqui, ó. Adiciono a X menos 10, ó. Menos 10. O que vai acontecer aqui agora? Se eu clicar para cima ali, tem que dar Enter. Aí. Agora ele está lá. Se eu clicar para cima, para baixo, para a esquerda. Perceberam? E agora eu estou comandando. Então isso, gente, é um programa de computador usando a programação em blocos, tá? Então, vamos continuar vendo os blocos aqui. Ó. A gente tinha visto o movimento, vocês viram funcionar. A aparência, depois a gente vai trabalhar, né, mais detalhadamente, mas basicamente é diga, pense, mude para fantasma, dele some. Daí tem a parte de som, né? Então eu posso, aqui, ó, depois que eu adicionar aqui, ó, menos 10, ou seja, quando eu pressionar a tecla para a esquerda, ele tem aqui, ó, miau. Mas eu posso gravar. Então você pode falar alguma coisa, ele vai falar. Mas vamos manter o padrão aqui, ó. Seta para cima, seta para cá, ó. Tá vendo? Ele anda e mia. Quer dizer, para que serve isso? Vocês devem estar pensando, pô, o cara vem aqui, nós estamos falando de tecnologia. Se eu falar para vocês que para quase tudo, é exagero meu, né? Mas é para quase tudo mesmo, né? Então aqui a gente pode fazer isso, né? Tem os sons, tem os eventos, a gente vai trabalhar. Então vocês já viram aqui quando a bandeira for clicada, né? Ele vai começar. Quando a tecla, nós fizemos alguns exemplos aqui, ó. Tem quando esse ator for clicado. Então, quer ver, ó? Eu posso agora tirar esse cara daqui, ó. E quando esse ator for clicado, ó. Então eu coloco quando esse ator for clicado e venho para cá, ó. E coloco aqui, ó. Então, quando eu pressionar seta para cima, ele continua, seta para esquerda, para baixo. Agora, quando eu vim com o mouse e clicar nele, ó, ele mia. Eu não sei se vocês curtem jogos de computador, mas dá para fazer uns jogos bem interessantes aí, se vocês acharem que isso é bacana. É um mercado bem interessante, porque a gente chama de jogos, mas eu posso trabalhar com simulação. E daí vocês vão ver que o céu é o limite, né? E assim são os eventos. Daí nós vamos trabalhar posteriormente com estruturas de controle, então ele vai esperar 1 segundo, ele vai repetir 10 vezes, ou 20, ou 30. Vocês perceberam que esse balãozinho aqui, a gente informa características, ele pode repetir para sempre, isso acontece, eu vou mostrar para vocês. Aí eu posso perguntar assim, ó, se alguma coisa, né? Então, aqui, ó, nós estamos numa posição de Y aqui, ó. A posição de Y aparece aqui, ó. Ela está em 8. Então, eu posso arrastar esse carinha aqui, se ela for menor que 8, ele mia, hipoteticamente. Mas vamos arrumar um exemplo bacana. Aí tem se então, se não, daí espere até que uma determinada condição lógica aconteça, repita até. São estruturas de controle de repetição. Provavelmente vocês viram isso em algoritmos e a gente vai mostrar aqui algumas coisas. Aí tem o para todos aqui. Quando eu começar como um clone, daí a gente pode vir aqui clonar o cara, aqui tem a opção de clone. Aí na sequência, depois do controle, a gente tem os sensores, né? Então os sensores são tocando em ponteiro do mouse. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Se eu tocar numa cor, né? Então, por exemplo, aqui eu posso tocar no verde, ele fazer alguma coisa, eu mostro para vocês lá nas últimas atividades, né? Perguntas, a gente já viu, né? Perguntei meu nome e para cada pergunta sempre vai ter uma resposta. A gente pode
fazer várias perguntas, mas a gente vai analisar resposta por resposta, porque vocês perceberam que ele mostra só aqui embaixo, né? Aí tem a tecla de espaço, né? Foi pressionada, é uma condição lógica, eu vou explicar para vocês na sequência, né? Então aqui, ó, esses são os nossos sensores, né? Então eu tenho vários sensores aqui. Depois a gente vai ter os operadores, né? Porque veja, na programação de computadores, o que nós temos? Nós temos as variáveis, que são as nossas entradas de dados. Então eu tenho que colocar esses elementos em alguns locais para que eles possam ser utilizados posteriormente. Os locais onde a gente coloca, a gente chama de variável. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. E depois a gente vai fazer operações entre as variáveis. Então até a gente tem operação. Quer ver? Ó, eu posso arrastar aqui. Ó. Então, ó, quando o ator for clicado, eu vou tirar o miau daqui. Ó. Eu vou querer que ele diga alguma coisa, tá? Ele vai dizer o que aqui, quer ver? Onde é que tá o diga aqui? Diga aqui. Às vezes é meio chato de achar aqui, mas de boa, né? Pergunte. É lá em cima. Aqui. Diga. Diga lá, tá vendo? Eu vou colocar aqui. Quando o ator. Então, quando eu clicar o mouse nele, ele vai dizer isso aqui, ó. Percebam a forma, ó. A forma desse carinha aqui, ó, é igual ao lá, ó. Diga 2 mais 2. Então, ó, quando eu clicar nele agora, 4. Entenderam? Então, a gente consegue, aí dentro aqui dos operadores, fazer as nossas operações matemáticas, né? Aí a gente vai falar o que é um número aleatório, daí aqui, ó, vocês percebam que os campos arredondados aqui são operações matemáticas, né? Que é soma, subtração, multiplicação e divisão. Aí aqui, ó, ele tem essas bordas retas, né? Formando um triângulo. Aí aqui, ó, alguma coisa maior que 50. Então, isso aqui, ó, que eu vou pôr maior aqui, ó, é uma operação lógica, né? Então, ele vai responder sim ou não, verdadeiro ou falso no caso da nossa análise. Então, esses aqui são os operadores lógicos que a gente fala, né? Então, os operadores lógicos é maior, menor, igual, daí tem o e, né? Isso, vocês veem lógica computacional e percebam que daí, ó, eu consigo arrastar esse cara aqui, por exemplo, eu não consigo colocar. Até consigo aqui, ó. Entenderam? Que daí eu vou colocar aqui, ó. Fica até idiota o que eu vou fazer aqui, mas vamos lá, né? Vamos lá, assim. Porque o que ele vai dar aqui, ó? 25 é maior que 50? Não. Então ele deve dar 0. Então a lógica desse cara aqui, ó, é que ele continue aqui respondendo 2. Agora, se eu colocar aqui, ó, 51, por exemplo, ou 60, um número maior que 50, ele vai retornar verdadeiro. Então, verdadeiro para nós é 1. Então, falso é 0, verdadeiro é 1. Então, se 60 é maior que 50, sim, verdadeiro. Então, ele vem com o número 1. Daí eu estou somando aqui. Fica meio ilógico, mas só para vocês entenderem como é que funciona as respostas aqui, né? Então, aqui também a gente vai ter condições lógicas. Então, se eu colocar esse cara aqui, ele vem para cá, e assim, para cá, ó, ele entra ali dentro, ó, e assim nós vamos fazendo a lógica do nosso sistema, né? Então, aqui são os operadores lógicos, e ou não. Daí aqui a gente vai ter a parte de operações com, a gente chama de string, né? Então, junte, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou deletar esse cara aqui, é só arrastar para cá, vou deletar. Eu vou até tirar esse cara daqui, ó, e vou arrastar para cá. E o que a gente vai fazer? A gente vai, por exemplo, juntar aqui, ó. Junte maçã com banana. Então, se você vier aqui, ó, e arrastar ele para cima do lá, ó, e eu clicar no carinha aqui, ó, ele vai dizer assim, ó, maçã, banana. Observem que aqui, ó, ele tem um espaço, ó. Se eu tirar o espaço e mandar ele rodar aqui, clicar lá, ó, ele junta. Então, a string, né, que daí são outros tipos de operadores, a gente vai dar exemplo, né, daqui a pouco, na sequência, né? A gente trabalha com... Porque, veja, ó, se eu colocar assim, ó, junte 2 com 2, né? Já hoje a gente colocou 2 mais 2, deu 4, né? Agora, junte 2 com 2 vai dar 22. Essa é a diferença entre uma string e um número. O número ele soma, divide, multiplica, né? As strings, elas juntam, que a gente chama de concatenação. Então, tem vários aqui, né? E aqui tem os operadores. Depois eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, módulo.
Aqui ó, ele tem arredondamento, seno, cosseno, tangente, arco-cosseno e assim sucessivamente os principais elementos. Então, se eu quiser fazer com que o gato fique inteligente ali, eu posso fazer com que ele resolva algumas coisas pra gente. Nós vamos fazer isso, né? A gente vai dar parâmetros, né? E ele vai criar uma solução matemática que daí justifica. Claro que nesse ambiente aqui mais simplificado. Então aqui a gente passou aqui pelos operadores, né? Agora a gente vai para variáveis. Variáveis, a gente pode criar uma variável, né? Então, por exemplo, assim, ó, se eu vim aqui, ó, eu vou tirar esse cara daqui, ó, e vou deixar esse aqui, ó, e vou criar uma variável, né? Criar variável, quando a gente clica lá em criar variável, ele entra aqui, então eu vou dizer assim, nome, tá? Para todos os atores, de boa. Então agora apareceu o nome aqui, ó, e o nome tá lá, ó. Se eu vim aqui e fizer uma pergunta agora, quer ver? Diga não, pergunta, sensor. Pergunta, ó. Então, qual é o seu nome? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou limpar aqui porque tá ficando chato aqui. Então vamos lá. Voltamos aqui. Eu vou tirar esse cara daqui, ó. Veja como é bem fácil. Eu vou perguntar qual é o seu nome. Eu criei uma variável, né? E ó, eu tenho resposta. Sempre a resposta está atrelada aqui, ó. Daí agora, o que acontece? A gente vai lá em variáveis, ó. Existe como é que eu digo para vocês? Existem operações que a gente pode fazer com variável. Então a gente pode mudar o seu conteúdo, ó. Então eu vou pegar aqui, ó. Opa. E vou mudar. Ó, ele tem uma minha variável que ele cria automático aqui no sistema, mas eu quero o nome. Então se clica aqui em nome, vai aparecer aqui do lado, ó, quando você clicar na setinha, nome, ó. Então, se você colocar assim, mude para nome, e aqui, ó, agora, eu vou pegar esses carinhas aqui, ó, é só clicar e arrastar, ó, e jogar para cá, ó. Diga olá, eu vou colocar nome aqui, ó. Tá? Então, ó, o que acontece? Se eu deixar do jeito que está aqui, ó, e clicar no ator, ele vai perguntar qual é o seu nome. Vou colocar Ari, ó. Ele respondeu 0. Por quê? Esse 0 que está aqui é a condição de default aqui, né? Padrão. Eu quero que ele me mostre a resposta. Daí o que vai acontecer? Mude nome para resposta e diga nome. Pronto, agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar nele aqui, ó, ele vai perguntar o nome, vou colocar Ari, ó. Ele vai falar Ari, tá? Ele vai responder para mim. Então, se eu quiser aqui agora colocar Olá Ari, eu posso vir aqui, ó, e vir aqui na parte de operadores, lembra que eu mostrei para vocês, e juntar, ó, juntar maçã. Então eu vou juntar, por exemplo, maçã eu vou trocar por Olá. Lembre-se que aqui vai ter um espaço em branco para não ficar grudado. E aqui, ó, eu vou pegar e vou colocar nome, ó. E ao invés de eu colocar só o nome, eu juntei. Então, quando eu clicar nele aqui, ó, qual é o seu nome? Eu vou colocar lá Ariângelo. Opa. Ariângelo. E quando eu clicar aqui, ó, ele vai dizer, olá, Ariângelo, tá? Então, gente, mais um elemento. Nós vamos trabalhar bem mais detalhado. Estou mostrando de uma forma geral. Então, aqui, ó, são as variáveis, né? Então, a gente pode criar variáveis, né? Nós vamos criar. A gente pode mostrar, a gente pode manipular essa variável. E na sequência tem os meus blocos aqui, ó. Então, o meu bloco é um negócio que a gente vai ver num item específico chamado funções, tá? Então, a gente vai criar uma função específica aqui, né? E essa função específica, a gente pode trabalhar. Ó. Se eu tirar esse cara aqui para fora, por exemplo, e criar um tópico, vamos lá, vamos chamar aqui bem criativo. Não, vou chamar de função mesmo. Eu não gosto de pôr função mesmo. Ó. Sem entrada, sem nada. Aqui, ó. Ele cria a função aqui, ó. Se você arrastar esse cara para cá, ó, você criou um módulo do teu programa, que eu chamei de função. Se você quiser que ele apareça, é só você pegar esse cara e colocar lá, ó. Ele vai fazer a mesma coisa. Ó. Qual o seu nome? Ari. Qual o seu nome? Tá vendo? Ah, bom, agora que ele começou. Ari. Beleza. Ari. E daí... Olá, Ari. Entendeu que ele fez a mesma coisa, só que daí eu tirei, eu modularizei, que a gente fala. Mas a gente vai ver isso com mais detalhes.
Tanto fazia eu deixar esse cara ou esse cara aqui, ó. A diferença é que daí o teu programa fica modularizado. Eu teria aqui esse elemento, vários elementos aqui, né? Porque essa área aqui, ó, eu posso diminuir o tamanho dela. E aqui, ó, eu vou ter o meu programa. Ele vai ter uma porção de partes aqui. Então, se eu vir aqui arrastar de novo aqui, ó, e depois arrastar esse cara aqui, ops, agora ficou muito pequenininho, né? Arrastar esse cara aqui, ó. Esse aqui eu nem sei o que é. Vou tirar aqui, ó. Fica bem pequenininho, então eu tenho um programa. Esse cara aqui a gente vai chamar de programa principal. E esses elementos aqui serão os modos do programa. Gente, não se assuste que é o primeiro contato nosso aqui, né? Então, aqui eu só estou apresentando para vocês o nosso ambiente de programação. Então, para fechar aqui, ó, tá aí, ó. Vocês vão, sempre que quiserem, agora ele ficou bem lá para baixo, né? Então, vamos subir aqui, ó. Isso daqui, ó, é o nosso ambiente de programação de computadores agora. Então, nós criamos o nosso primeiro programa. Ó. Então, vamos lá, ó. Vamos colocar ele aqui para cima, vamos colocar ele aqui, ó, e deixar meio pertinho aqui, né? Agora eu posso vir aqui e fazer o quê, ó? Salvar o meu programa. Salvar agora, tá? Salvou o projeto. Aí eu saí aqui, ó. Vou sair fora. Vou voltar aqui no nosso editor, né? Eu estou usando o Chrome. E vou chamar um Scratch aqui, ó. Então, Scratch, MIT Edu, ele entra aqui, ó. Como vocês já estão trabalhando no ambiente, ele já vai vir aqui com aluno Talento Tech. Então, quando você clicar aqui, ó, você pode vir aqui em Minhas Criações, ó. Aí, quando você vier em Minhas Criações, vai aparecer, ó, o primeiro programa. Aí, o que que faz? Você pode só trabalhar com ele aqui em nível local, né? Executar ele aqui, ó, que agora ele nome ali e tal, ele simplesmente mostra o que foi feito pela última vez, né? Ou então, e é o que nós vamos fazer, ó, nós vamos entrar aqui em Ver Interior. Quando entrar em Ver Interior, tá aqui o teu programa, ó. Então você não perdeu absolutamente nada. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui, vamos separar, vamos tirar daqui e vamos colocar direto aqui, ó. Então a gente fez uma modificação. Isso aqui eu vou tirar do meu sistema, tá? Então ele voltou a ser o programa somente com a estrutura básica. O que que a gente faz? Salvar agora, né? Então eu tinha ido por aqui, mas também dá para ir por aqui. Ah, saí de novo lá, entrei. Então, faz de conta que a gente saiu, vem aqui em Minhas Criações, tá aqui, ó. Se você vê o interior aqui, ó, ele já vai mostrar para vocês o programa alterado, tá? Então, você não perde efetivamente o que você fez. Então tá aí, gente. É isso que vocês têm que saber de básico, né? Claro que é o nosso primeiro encontro aí, sei lá, são uns 40 minutos, pouco mais, pouco menos aí que nós estamos falando. Mas nós vamos mostrar para vocês como que vocês vão resolver as atividades propostas. Então, até o próximo.